Tensão pré-menstrual e fertilidade. Será que a sua tensão pré-menstrual pode estar afetando as suas chances de engravidar? Olá, eu sou Natércia Ferreira e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal do YouTube. Essa é uma série de 4 vídeos que nós vamos falar sobre tensão pré-menstrual e fertilidade. Grande parte das mulheres sofre de tensão pré-menstrual. Porém, em média, 7% das mulheres sofrem de sintomas mais graves da tensão pré-menstrual, que envolvem sintomas emocionais. Mas antes da gente falar de tensão pré-menstrual, de sintomas físicos e emocionais, é importante que você, mulher, e o seu parceiro reconheçam os sintomas do seu ciclo menstrual. Você sabe quando você está ovulando? Você reconhece os sintomas da ovulação do seu organismo? Ou você ainda faz tabelinha? Ou quem sabe você usa pílula anticoncepcional e nem faz ideia quando e se vai ovular ou se de fato está perto de você ter algum tipo de sangramento. Saiba que é importante nós reconhecermos quando e por que os sintomas acontecem e relacionar com a nossa fase do ciclo menstrual, que tem relação muito próxima com o nosso estilo de vida, com a forma que você vive, com a forma que você dorme, com que você se alimenta, com os produtos tóxicos, químicos, plásticos que você entra em contato. Inclusive, nós já falamos um pouco sobre estilo de vida e substâncias tóxicas e fertilidade em vídeos passados nesse canal. Então, é importante a gente entender, de fato, você mulher e você que é mãe, desde cedo já começar a ensinar a sua filha, quando ela tem a primeira menarca, a primeira menstruação, orientar que ela reconheça os sinais do corpo dela e se conheça e possa reconhecer sinais que possam estar relacionados com uma tensão pré-menstrual mais forte ou até um sangramento mais forte e explicar isso para você e que você possa, como mãe, procurar ajuda profissional especializada. Então, para a gente começar, é importante a gente entender que o ciclo menstrual, ele tem 2 fases principais. A fase folicular e a fase lútea. A fase folicular é a fase em que há um amadurecimento dos folículos e grande parte de produção de estrógeno. O estrógeno é um hormônio produzido pelo nosso organismo e que, principalmente pelo organismo das mulheres, mas os homens também têm estrógeno em menor quantidade. E o estrógeno ele tem um papel de nos deixar mais para cima. Então, na fase folicular, nós estamos mais animadas, mais tranquilas em geral, estamos de bem com a vida, produzindo várias coisas, com pensamentos positivos, junto com a ação de outros neurotransmissores, como, por exemplo, a serotonina, a dopamina, a adrenalina, a noradrenalina, que são hormônios, não são necessariamente neurotransmissores, mas que são hormônios que vão também atuar nessa fase e nos deixar, vamos dizer assim, mais de bem com a vida. Então, na fase folicular, na fase do amadurecimento do folículo, há uma predominância estrogênica, ou seja, uma predominância do hormônio estrógeno, e que, em geral, nós estamos nos sentindo melhor. Porém, algumas mulheres, nessa fase, um pouco depois ali do amadurecimento folicular, principalmente próximo da ovulação, ou seja, quando o organismo vai soltar o óvulo, há uma queda, né? Logo após a ruptura do óvulo, há uma queda do hormônio estrógeno. Por quê? Porque na fase folicular há um aumento do estrógeno e a progesterona está em declínio, ou está em baixa produção. Então, a partir do momento em que a fase folicular inicia, então o estrógeno começa a subir, né? E a partir do momento em que há a ruptura do óvulo, né, em que o organismo vai liberar esse óvulo para até então ser fecundado, o estrógeno começa a ter uma queda. E já então, também nessa fase, há um aumento, né, ou seja, uma subida da produção da progesterona. E algumas mulheres, justamente nessa fase da ruptura do óvulo, podem ter sintomas um pouco mais fortes. Por que isso? Porque elas são suscetíveis a essa oscilação hormonal. Ou seja, há aumento do estrógeno e a queda da progesterona, ou esse encontro entre eles. Então, há o estrogênio caindo e a progesterona subindo. E quais os sintomas que podem estar relacionados com essa oscilação hormonal? Então, muitas mulheres ficam pode dar fadiga, pode ter dor de cabeça,
podem ter choros, pode ter estresse, explosão de humor, enfim, alguns sintomas até associados à depressão. Por isso é importante você reconhecer os sintomas, perceber se você sente isso durante qual a fase do mês que esses sintomas estão apresentando, estão surgindo e procurar ajuda profissional. Saiba que a nutrição tem um papel muito importante para ajudar você a reduzir esses sintomas, não só os físicos, como principalmente os hormonais, melhorando o estilo de vida e também associando muitas vezes ao uso de suplementos específicos que podem melhorar esses sintomas. Claro que esses sintomas emocionais, eles são mais comuns em mulheres predispostas geneticamente a terem esses sintomas. Então, por exemplo, a gente investiga se na família há casos de depressão, de pânico, de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, enfim, algum sintoma, esquizofrenia, algum sintoma emocional ou neuropsíquico na família, para a gente entender que essa mulher, essa paciente já tem uma predisposição a ter esses sintomas emocionais. Por quê? Porque os hormônios que agem nos ovários também vão afetar o sistema nervoso central, principalmente reduzindo a ação do GABA. E o que é o GABA? O GABA é um neurotransmissor que existe no nosso cérebro e que, junto com a serotonina, ajuda, vamos dizer assim, a melhorar a nossa sensação de bem-estar. Então, o que acontece? Justamente, não só na fase do estrógeno agora, mas principalmente na fase da progesterona, ou seja, já na fase lútea, que é quase um lúteo. E por que a gente chama de fase lútea? Porque aquele óvulo que foi liberado não foi, por exemplo, fecundado. E aí vai ter todo o sangramento. Então, é justamente uma fase lútea, uma fase de luto. E é uma fase em que muitas mulheres estão com sofrimento, com dor, Já começa até, muitas vezes, até aquela sensação de dor nas mamas, de cólica. Então, justamente é uma fase de luto do organismo, porque o óvulo não foi fecundado, por isso a gente chama de fase lútea. Essa fase lútea vai ter, então, a combinação da queda do estrógeno e o aumento da progesterona. E a progesterona, ela tem um efeito, principalmente no sistema nervoso central, de ajudar a manter estáveis os níveis do GABA. Esse GABA que eu falei para vocês, que é um neurotransmissor que ajuda a regular o nosso sistema nervoso central, as nossas emoções, junto com a serotonina. Então, já fica a ideia de que 2 neurotransmissores principais são interessantes para manter o nosso bem-estar. E a nutrição, novamente, tem um papel importante na regulação, na modulação desses neurotransmissores. Como eu mencionei para vocês, há um grupo de mulheres que podem ter sintomas emocionais durante a fase ovulatória, principalmente no momento da ovulação, ou dias antes da ovulação, ou um dia antes que antecede de fato a ovulação. Eu vou comentar um caso particular. Eu sou sensível à oscilação hormonal, ou seja, eu fui diagnosticada com transtorno disfórico pré-menstrual. Não me assusta, Mas esse transtorno disfórico pré-menstrual nada mais é do que uma TPM mais forte, que afeta, ou seja, esses hormônios que agem nos ovários, novamente, vão agir no sistema nervoso central, atrapalhando um pouco, causando uma confusão grande nos neurotransmissores, deixando essa paciente nervosa, ansiosa, irritada, até com quadros depressivos, não tendo vontade de fazer nada, com muita fadiga, com muito cansaço, dor no corpo, além dos sintomas físicos que vêm acompanhados durante a menstruação. Então, tem algumas mulheres que sofrem muito nessa fase ovulatória. Eu tenho pacientes que eu trato e que têm sintomas principalmente nessa fase ovulatória. Outras mulheres já sentem esses sintomas mais fortes no momento em que elas vão ter a menstruação, ou seja, quando há a fase da progesterona, quando a mulher vai menstruar, há uma subida da progesterona, um pico dela, e quando a menstruação acontece, a progesterona começa a declinar. E com isso, e já novamente o estrógeno começa a subir. Então, nessa fase também pode haver um encontro, mas agora cai a queda da progesterona, a subida do estrógeno, pode sim acontecer um encontro desses 2 hormônios e aí a mulher apresentar também sintomas emocionais resultantes dessa oscilação hormonal do ciclo menstrual. E por que isso principalmente? Porque a progesterona ajuda a regular
o GABA, esse neurotransmissor no sistema nervoso central. E há estudos que mostram que durante a fase ovulatória pode ter uma queda maior na produção de serotonina. Por isso é importante, né, a gente cuidar também da microbiota, porque já é sabido pela ciência que grande parte da serotonina é produzida, sim, no intestino, e somente 3% é produzido no sistema nervoso central e teria esse efeito aí de nos deixar mais tranquilos, mais tranquilas também. Por quê? Porque há uma relação de encontro entre o intestino e o sistema nervoso central. Isso também já foi demonstrado pela ciência. Então, é importante, antes da gente pensar em tensão pré-menstrual, né, resumidamente aqui, nós entendermos a importância do ciclo menstrual e a fase do ciclo menstrual que você está. Então, quando eu atendo as minhas pacientes, né, e eu me trato dessa forma também, eu uso suplementação específica, eu cuido da minha alimentação, eu faço exercício físico e eu procuro manter um diário também, ou se você tem um aplicativo em que você acompanha o seu ciclo menstrual, é claro que o aplicativo vai ali ser um pouco limitado, porque o organismo, ele muda, né? Ele não é constante, então dependendo da situação, você pode ovular mais cedo, ovular mais tarde, pode ter um atraso menstrual, uma antecipação da menstruação. Então o aplicativo, ele trabalha de acordo com as informações que você coloca ali. Mas se você tem um aplicativo em que você acompanha a sua menstruação, ou de repente você consegue manter um diário do ciclo da ovulação, o que você consumiu, como você dormiu, quais os sintomas emocionais e físicos que você teve, a gente consegue ali num período de mais ou menos 2-3 meses fazer um rastreio para entender como que funciona esse ciclo menstrual e como que a gente pode trabalhar da melhor forma com estratégias de estilo de vida e nutricionais para melhorar os seus sintomas. Claro que muitas mulheres fazem uso de anticoncepcional para melhorar o ciclo, né, da fase menstrual, porém, na prática, eu observo que muitas mulheres, por serem sensíveis à oscilação hormonal, acabam muitas vezes não se sentindo bem com os hormônios sintéticos, não se adaptando 100% e aí precisando realmente de um suporte nutricional, de uma terapia mais natural para melhorar os seus sintomas. Bom, esse era o recado que eu tinha para dar hoje, para falar um pouco mais sobre ciclo menstrual, para a gente entender a fase folicular e a fase lútea, o que acontece, né, resumidamente nessas fases. É claro que existe uma cascata de hormônios, ações hormonais acontecendo, ações enzimáticas e que não vem ao caso aqui a gente falar, porque não é uma aula científica, mas sim informativa. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no meu canal, curte, espalhe essa informação com quem precisa saber desse conteúdo e eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!